Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje finalmente vamos iniciar o nosso papo sobre análise de riscos e investimentos. Vamos finalmente começar a entrar naquela parte mais esperada. Esses vídeos que vão seguir, eles não são recomendações de investimento. O que eu vou compartilhar com vocês são algumas técnicas que vocês podem usar nos seus investimentos, são coisas que eu faço. E se você achar interessante, você faz. Se você não achar interessante, você não faz. Afinal, existem diversos caminhos para a riqueza. Vamos seguir. Vamos aprender um pouquinho com o Tom sobre análise de riscos. Vamos lá. Primeira coisa, ele identificou o risco. Ele analisa o risco. Ele traça uma linha e ele faz a avaliação desse risco. E vocês vão ver o que acontece quando nós abandonamos os nossos investimentos. Você não precisa ficar igual um psicopata olhando cotação todo dia. É bom que você olhe 2, 3 vezes por ano. Percebam aí que o Tom ele não fez as atualizações necessárias, ele não olhou os seus investimentos, não conferiu o seu patrimônio, ele simplesmente deixou de lado e ele quase morreu. Vocês não precisam gravar o passo a passo desse vídeo. O que vocês precisam é entender o conceito. Então vamos lá. É muito diferente você simplesmente correr um risco porque você acha que vai dar certo e você calcular o seu risco. Quando você simplesmente corre um risco por correr pensando que é uma decisão otimista, você é só burro. Agora, quando você toma uma decisão calculada, quando você conhece o que você está investindo, você não pode investir em algo só porque alguém te falou. Você tem que conhecer aquele mercado, você tem que sentar e estudar um pouco. O mercado ele não é muito complicado. Vocês vão ver que é bem fácil de investir, de você escolher empresas, escolher criptomoedas. Só que a propaganda, as empresas tendem a complicar isso justamente para criar um problema e de vender uma solução que é pagar a elas para que elas façam os investimentos para você. Só que ninguém vai cuidar melhor do seu patrimônio do que você mesmo. É muita inocência você achar que um completo estranho vai cuidar melhor do seu patrimônio do que você mesmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entender no que você está investindo. Se você entende sobre imóveis, muito bem, vai lá e investe em imóveis. Se você não entende, você não investe. E quando a gente fala de análise de riscos, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai entrar em um investimento arriscado, sempre que eu falar que investimentos arriscados, entendam bolsa de valores, criptomoedas. Os investimentos de baixo risco, eles são a renda fixa. A primeira coisa que você tem que ter em mente é quanto você está disposto a perder. Essa é como você vai avaliar a sua meta. O dinheiro que você tem naquele investimento, se você perder, você vai ficar de boa? Se você perder tudo? Se sim, aí não tem problema. Deixa lá, investe mais. Agora, se você já considera que em um determinado investimento você tem um acúmulo de patrimônio muito grande e que se você perder tudo, você vai chorar, você vai entrar em desespero, aí você já deveria parar e começar a diversificar o seu patrimônio. Nos próximos vídeos a gente vai ver estratégias de diversificação e de como tornar o risco menor, como o impacto do risco vai ser menor para nós, como por exemplo com o preço médio. Mas como eu já falei em vídeos anteriores, a reserva de emergência sempre vai ser algo fundamental para a gente minimizar o risco que a gente está correndo nos investimentos. Outra coisa, não se preocupe que você não pode sair devendo da bolsa de valores. O mínimo que uma ação pode chegar é 0.
No mercado de criptomoedas também, o mínimo é 0. Você não pode sair devendo. Por isso a pergunta é, quanto você está disposto a perder? E por isso que é muito importante você reavaliar esse risco periodicamente, você saber o quanto do seu patrimônio já está naquele determinado ativo. Uma boa estratégia para a gente definir onde a gente vai investir ou não, a proporção do nosso patrimônio investido, está no livro do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes, que é uma ótima leitura, em que ele diz que o risco que você vai correr ele é inversamente proporcional à sua idade, ou seja, quanto mais velho você é, menos risco você corre. Porque quando você é jovem, se você perder tudo, você ainda tem toda uma vida pela frente para recuperar esse dinheiro que você perdeu. Então, a ideia que ele dá é no sentido de, se você tem 20 anos de idade, você arrisca 80% do seu patrimônio. Ações, cripto, e 20% você mantém em renda fixa. Se você tem 30 anos, 70% em capital de risco, 30% em renda fixa. Se você tem 40 anos, 60% em capital de risco, 40% em renda fixa. 80 anos, 80% em renda fixa, 20% em capital de risco. Essa é uma excelente métrica, mas tenha sempre em mente que você vai ser bombardeado todos os dias com propagandas, com mídia, a cotação de algumas ações subindo muito, de algumas criptomoedas subindo muito, e você tem que aguentar isso, porque como a gente vai ver nos vídeos mais para frente, você vai comprar e você não vai vender tão cedo. Como eu mostrei no vídeo anterior, a gente vai ganhar muito dinheiro com o tempo. Então o investimento que você tenha 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles vão te dar muito dinheiro. Não existe isso de comprar num dia, vender no outro. Acho que um dos maiores golpes de estelionato que já fizeram é o trade. Você tem sempre que se manter frio. Se você está emocionado, se acalma. Evita ver notícias, evita ver cotações, porque essas coisas vão deixar você empolgado. Você tem que decidir com o seu cérebro, não com o seu coração. E por isso eu coloquei aquela frase ali embaixo: emocionado faz merda. Leva isso para sua vida toda. Emocionado faz merda, emocionado faz merda, emocionado faz merda. Não se esqueça. Sempre avalie os riscos, sempre acalme sua cabeça, deixe as emoções passarem e depois você vai tomar a sua decisão. Beleza? E sempre invista no que você conhece. Vamos pro próximo. Esse vídeo vai ficar meio grande, gente, então eu vou dividir ele em algumas partes. A gente vai ficar aqui na parte de cripto e as outras partes eu vou postando com o tempo. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre cripto. O que são moedas e o que são as criptomoedas? Bem, a moeda ela nada mais é que um meio de troca. Acho que muita gente já sabe que costumava ser bens, né? Na época quando a gente fazia escambo, a gente usava sal, a gente usava açúcar, a gente usava ouro. Depois vieram as moedas. Até que por algum período a gente ainda fazia escambo entre sal e já tinha moeda. E o conceito de moeda ele foi evoluindo com o tempo. Mas basicamente moeda é algo que tem muita liquidez. Como eu disse no vídeo anterior, você consegue trocá-la muito rápido por outro bem. Ela é controlada por um estado, ela é centralizada. E é esse estado que vai dar a validade dela, né, dentro daquela cultura. E ela tem que ser flexível, ela tem que ser móvel, ela tem que ser fácil de usar. Por isso que a gente não usa mais ouro. O ouro é muito complicado, você precisa derreter, você precisa cunhar, é pesado, o transporte é muito complexo. E é por isso que com o avanço da tecnologia foram surgindo as criptomoedas. Criptomoedas, elas são moedas digitais? Sim e não. Sim, porque de fato elas são moedas e são digitais, e não porque elas não são só moedas digitais. É por isso o nome criptomoeda. Elas estão criptografadas. Elas têm
uma senha, elas têm uma proteção e elas não são controladas pelo Estado. Elas não têm uma entidade por trás delas. Elas são ideológicas. As criptomoedas elas vieram de uma ideologia libertária e, como diz o V no filme V de Vingança, ideias são a prova de balas. E é isso que torna as criptomoedas tão fortes. Elas são movidas basicamente por um ideal. Um grupo de pessoas com um ideal de liberdade e que quiseram criar meios de transação que não podem ser controlados pelo Estado. Eles são privados. E o Bitcoin é uma dessas moedas, dessas criptomoedas. Ele foi o primeiro, ele é o mais forte, ele é o principal do mercado hoje. Entendam o Bitcoin como o precursor de tudo. Ele, depois dele, veio todo o resto. E ele tem esse privilégio de ser o pioneiro. Mas o seu projeto também é muito robusto. E daí que a gente pode falar de lastro, né? As moedas convencionais, as moedas estatais, elas costumam ser lastreadas. Já foram lastreadas em ouro, hoje elas são lastreadas em dólar ou em poder geopolítico, né? O famoso lastro em exército. As criptomoedas elas são lastreadas na tecnologia e também na ideologia. Elas só existem porque existe esse ideal de liberdade e elas só existem porque estamos em um mundo muito tecnológico. Então, enquanto a tecnologia avança, a tecnologia das criptos também avança. Esse é o lastro delas, tecnologia. Se a tecnologia das criptomoedas deixar de existir, se ela for quebrada, se ela for hackeada, acabam as criptomoedas. E é por isso que ela é um investimento de muito risco. O fato dela não ser controlada pelo Estado também dá a elas uma volatilidade muito grande. Diferente da bolsa de valores, o mercado de cripto funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia, sem parar. Nunca para. Uma moeda ela pode cair 80% num dia, subir 200% no outro dia. E é por isso que nesse mercado, mais do que nunca, você não pode ficar olhando as cotações toda hora. Você tem que escolher uma boa moeda, fazer investimentos sólidos e não olha as cotações. Você só vai ver a cotação quando você for comprar. Então, é muito importante que você mantenha esses conceitos. Eu não quero deixar você um especialista em cripto nesse vídeo. Eu estou explicando os conceitos básicos. Tá? O que são essas tecnologias por trás de cada cripto? O Bitcoin ele trouxe um conceito para dentro dele chamado de blockchain, que é a cadeia de blocos em inglês, se a gente fizer uma tradução literal. E é exatamente isso. As criptomoedas elas surgem através de mineração. Essa mineração nada mais são do que problemas matemáticos computacionais. E você precisa de uma certa potência computacional para resolver esses problemas matemáticos. Demora um pouquinho de tempo, mas quando você consegue resolver, cria-se um bloco de bitcoins. O minerador, que é quem resolveu, ele é recompensado com uma certa quantidade de bitcoins. E assim os bitcoins eles vão sendo criados. Eles têm um limite, são 21 milhões de bitcoins, ou 21 bilhões, confesso para vocês que eu não lembro, mas é uma pesquisa rápida, vocês conseguem ver isso aí. O importante é que vocês entendam que, diferente das moedas estatais que são inflacionárias, o Bitcoin ele é deflacionário, ou seja, o seu valor ele aumenta com o tempo porque você não tem uma emissão constante da moeda. Ele é escasso, ele tem uma quantidade limitada. Então, quanto mais tempo passa, menos bitcoins todos nós vamos conseguir comprar. Então, sim, é extremamente recomendável que, se você pretende algum dia investir nisso, que você já comece a estudar. Porque se você demorar muito, talvez fique cada vez mais difícil. Porque ele vai ficar cada vez mais caro. Voltando para
para blockchain. E imagina uma sequência de blocos, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Cada bloco desse vai conter uma informação sobre as transações da rede e ele vai ser validado pelo bloco seguinte. Então, o segundo bloco vai validar o primeiro, o terceiro bloco ele vai validar o segundo e o primeiro, o quarto bloco vai validar o terceiro, o segundo e o primeiro, e assim vai. E se você tenta hackear essa rede, colocar um bloco de informações que não foram validadas, a rede simplesmente não aceita. É isso que torna o Bitcoin tão forte. Ele tem uma cadeia de autovalidação. A comunidade que usa normalmente só aceita as transações depois que você fez duas confirmações, né, que seria 2 blocos confirmaram a sua transação. Então isso torna ele muito robusto. Vamos para o próximo. O que são as chaves públicas e privadas? A chave pública ela é o endereço da sua carteira. É um nome completamente aleatório de palavras que vai ser gerado e aquilo é identificado como a sua carteira. Quando você quer receber dinheiro, é isso que você vai enviar para a pessoa. A chave privada é o que vai ficar com você guardado, as 7 chaves. Ela vai ser de 12 a 24 palavras. Hoje, cada vez mais está comum o uso das 24 palavras, que são nada mais do que a sua senha. Só que essas palavras não são você que vai escolher. Você vai fazer sua carteira e elas vão ser geradas automaticamente de forma completamente aleatória. E é isso que torna a segurança do Bitcoin tão forte. São 24 palavras aleatórias. É praticamente impossível de você conseguir hackear uma carteira de Bitcoin. Uma boa carteira, ela deve ser sempre uma open source e ela deve ter, como eu disse, de 12 a 24 palavras de chave privada. Se você conseguir uma de 24, é melhor. A carteira que eu uso é a Exodus, eu gosto muito, vocês podem usar. Tomem muito cuidado com os sites, procurem sempre os sites oficiais, evitem os sites que são anúncios, porque você pode estar caindo em um esquema de phishing. Então tenha muito cuidado quando você for procurar por essas carteiras. Tem também a Coinome, que ela tem para celular, a Exodus também tem para celular, mas o ideal é sempre que você mantenha no seu computador, de preferência num computador que é minimamente acessado na internet. Você tem que ter o máximo de cuidado possível, porque, como eu falei, quem tem a chave privada vai ter o controle da sua carteira. Se sofrer algum ataque no seu computador, a sua chave privada ela pode ser roubada. Então, anote ela em mais de um lugar e guarde a espera. Vamos lá. Seria a análise de uma moeda. O que eu botei? O que você tem que saber. Descentralizado, Bitcoin friendly e soluciona um problema real. Por que descentralizado? Como eu falei, as criptomoedas foram criadas com base em uma ideologia de liberdade. Quando você tem algo centralizado, isso significa que ela está sob o controle de alguém. Então essa liberdade que você tem, ela é falsa. Ela pode ser tirada de você a qualquer momento. Então as moedas centralizadas, elas estão sob o controle de uma entidade. E elas podem acabar com seu dinheiro do dia para a noite, se elas quiserem. O Bitcoin ele é descentralizado. Ele não pertence a ninguém. Ele não tem uma entidade, uma pessoa que o controla. Bitcoin friendly, o que é esse termo? No tempo todo que eu invisto nesse mercado, eu notei que todas as criptomoedas que tentam bater no Bitcoin, tentam superá-lo de alguma forma, tentam tirá-lo do topo do mercado, elas fracassam miseravelmente. É como se o Bitcoin fosse um grande rei sentado em um trono e ninguém pode pará-lo. Então, não tem tanto um fundamento técnico nisso. Obviamente pode surgir algo no futuro que vai derrubar o Bitcoin, mas eu já invisto nesse mercado há bastante tempo. Comecei a investir em 2018 e antes disso eu já acompanhava, tinha estudado algumas coisas, e as moedas que tentaram enfrentar o Bitcoin, elas morreram. Elas simplesmente não conseguem.
Em contrapartida, as moedas que vêm para acrescentar algo bom ao ecossistema criado pelo Bitcoin, como por exemplo a Ethereum, essas moedas elas crescem muito. Então, pense sempre em adotar projetos que são favoráveis ao Bitcoin, que não estejam tentando atacá-lo ou substituí-lo. São moedas que visam trazer algum benefício, algum problema que a rede tenha e que ela vai solucionar, ou ela vai trazer uma funcionalidade nova. Ela não tenta destronar o Bitcoin, ela tenta complementar o que foi criado. E soluciona um problema real. O Bitcoin veio para solucionar o problema, as criptomoedas no geral vieram para solucionar o problema de você ter uma moeda descentralizada sem o controle do Estado. A Ethereum veio para solucionar um problema que seria a possibilidade de você fazer smart contracts, que isso não teria como você fazer no Bitcoin. Então ela acrescentou uma nova funcionalidade à rede. Então pense sempre nesses 3 fatores principais. A moeda é descentralizada, a moeda ela está para acrescentar algo, ela não está aí para bater no Bitcoin, e ela vai solucionar algum problema da rede ou da nossa sociedade também. E o que seria esse um quadro no meio da praça? Tem um episódio dos Simpsons que muita gente diz que é a previsão dos Simpsons sobre o futuro fim das criptomoedas, e a didática que eles usam nesse episódio ela é incrível. O Bitcoin e as criptomoedas no geral nada mais são do que um problema matemático escrito em um quadro e colocado no meio de uma praça pública, esperando alguém inteligente o suficiente para resolver. E basicamente é isso. Não tem como a gente fugir muito disso. Quem resolver esse problema vai destruir o mundo das criptos. Em tese. Eu não acredito nisso. Porque, como eu falei, um dos lastros do Bitcoin é a ideologia. E o grupo de desenvolvedores que trabalha hoje no Bitcoin, a comunidade, é muito forte. Então, ainda que solucionem esse problema, vão ter contramedidas. O Bitcoin é muito antifrágil. As pessoas gostam muito de trazer esse tema. Basicamente ele fica mais forte conforme o tempo passa. É como se fosse uma hidra. Você ataca, você corta a cabeça e nascem 2. Ele está sempre mais forte. Então eu não acredito que se conseguirem atacar a blockchain, de alguma forma hackear uma carteira de cripto, isso vai ser o fim das criptomoedas. Como eu já disse aqui, ideias são a prova de balas. E essa ideologia de liberdade ela é muito forte. Então provavelmente vão vir contramedidas, com certeza vai haver um crash no mercado muito grande, mas vão vir sim contramedidas. Galera, por enquanto é isso. Eu vou estar seguindo nas semanas seguintes falando de bolsa de valores, falando de renda fixa, mas para não ficar muito denso, muito grande, eu vou parar por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e comenta. E se você ficou até o final, escreve lasanha.